18 horas, Rádio Popular, agora são 18 horas e 23 minutinhos, né? Estávamos aguardando aí a chegada do pastor Vitor, né? Ele que estava a caminho aqui do estúdio da Rádio Popular, vindo de Jacaraípe, ainda não sabemos, né? E aí não chegou, e nós, né, com certeza, a Rádio Popular tem um compromisso primeiro com Deus e também com você que nos acompanha todos os dias, a partir das 17h40, com o programa Falando de Jesus, com as mensagens que Deus tem para nós. Então, como o nosso amigo Sebastião fala, nós sempre temos, não é o plano B, mas sempre temos uma mensagem que Deus quer falar para mim e também para você, ok? Então nós vamos transmitir a mensagem para você, para que você hoje, em qualquer ponto, em qualquer lugar, você também não fica sem ouvir a palavra de Deus. Capítulo 38, a partir do verso 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: declarando-te eu, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez a esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres ao príncipe do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, que me entreguem na sua mão e escarneçam de mim. E disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmo dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão, antes pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade ele queimará fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba esta palavra, e não morrerás. Louvado seja o nome. Sua igreja pode estar sentada. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para todo sempre. Queridos, no reinado do rei Zedequias, no capítulo 38, versículo 1, você vai ver bem isso. Deus usa o profeta Jeremias para dizer para Zedequias e para o seu exército assim: olha, assim diz o Senhor, que o exército da Babilônia vai se levantar contra vocês, e ele vai prevalecer contra vocês. E o Senhor diz para não lutar, para ir ao encontro deles e se entregar. Porque caso contrário, morrerão todos a espadas, queimarão as vossas casas, queimarão vossos filhos, as vossas esposas. E aqueles homens incitaram com ira o rei, falaram: olha, rei, que a profecia deste homem é má, porque a profecia deste homem enfraquece o nosso exército. A profecia desse homem enfraquece os nossos homens, acovarda os nossos homens. O rei, o que se faz? Joga esse homem no poço. Joga esse homem no poço de Malquis, filho de Passur. Joga ele naquele poço para que ele morra, para que ele não profetize mal contra nós. E o rei: faça deles o que você quiser. Aí pegam Jeremias e jogam Jeremias no poço, um poço fundo, arreia com cordas. Não tinha água nesse poço, porém só lama. E o texto diz que Jeremias se afundou até o pescoço. E todos riam. E todos zombavam de Jeremias.
Todos ali faziam festa porque Jeremias não ia mais perturbar, porque Jeremias não profetizaria mais contra aqueles homens. Mas o eunuco do rei, ele olha Jeremias lá com fome, com sede, ele fala: rei, olha, muito mal fizeram esses homens contra Jeremias. Jogaram Jeremias ali dentro, Jeremias vai morrer de fome, esses homens fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, e isso vai cair nas tuas costas. Deus vai lhe cobrar. E o rei fala assim: olha, tire Jeremias de lá. Tire Jeremias de lá. Leva 30 homens contigo e tira Jeremias, mas traz Jeremias aqui. Em particular, porque o rei não queria que o povo visse Jeremias com ele. O rei tinha vergonha de Jeremias. O rei tinha vergonha de ter voltado atrás da sua palavra, pois ele mandou que jogasse Jeremias e deixasse Jeremias morrer lá. O rei foi pela voz do povo, mas o rei Zedequias bem sabia que Jeremias era um homem de Deus. Traga Jeremias aqui. Jeremias, olha só, peço-te, te falo em particular, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que eu te falei. Ele falou isso? Não. O que Jeremias fala? Se eu te falar, tu vai me matar. Porque eu te falei antes, tu me jogou no poço? Não. Diante do Senhor, não te matarei, nem te entregarei nas mãos dos homens que te perseguem. Me declara tudo o que você tem para declarar, tudo o que Deus mandou entregar. Aí ele começa no versículo que nós lemos. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei Jeremias: pergunta-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias, declarando-te, eu, com certeza, não me matarás. Aconselhando eu, ouvir-me-ás, ou seja, você vai me matar? Não. Mas se eu te aconselhar, tu vai me ouvir? Tu vai dar ouvidos à minha palavra? Não vou, tudo bem, fala comigo. Versículo 16. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão desses homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres ao príncipe do rei da Babilônia, então viverá tua alma, e esta cidade não se queimará fogo, e viverás tu e a tua casa. Ele vai dizer: porém, se tu fores rebelde, vão matar suas esposas, vão matar os seus filhos, vão tacar fogo nessa cidade, vão acabar com esse povo, vão te ferir a espada, vai se ouvir lamento, vai se ouvir ai, vai se ouvir choro, e tudo isso aqui vai ser devastado. Portanto, peço-te assim, ouve tu a voz do Senhor teu Deus. Jeremias olha e fala, Zedequias falou: não fale isso para ninguém, não fale isso para ninguém, não espalha isso para ninguém. Queridos, ele não creu em nada disso, mas o Senhor estava falando pela boca do profeta. O Senhor falou por 2 vezes. Queridos, acredite, hoje quando você fala a verdade, hoje quando você prega a palavra, hoje quando você entrega aquilo que Deus manda entregar, Satanás se levanta, querido, e ele usa as pessoas, e querem te ver no poço, querem te ver no fundo do poço, queridos, mas foi o Senhor que enviou a provisão para que Jeremias saísse de lá e pregasse a verdade. E colocou ele diante do rei novamente, para que ele falasse a mesma coisa. Mas aquele rei falou: não fale isso a ninguém, não fale nada, não fale nada. Olha o 39, versículo 4. É mais um comentário do que uma mensagem. Depois que eu comentar todo o texto, eu vou trazer revelação para a igreja. 39, versículo 4. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os 2 muros, e saiu pelo caminho da campina. Eu estou lendo o capítulo 39, agora entrei no versículo 5. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e ali o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Riblã à sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. Louvado
seja o nome do Senhor. Aconteceu exatamente o que o profeta falou, sim ou não? Sim. Sim. Mas o rei se achou muito sábio. O rei se achou muito seguro com o seu exército. Ou simplesmente o rei Zedequias não acreditou que isso podia acontecer. Não acreditou que os babilônicos podiam ter vitória sobre eles. Ele se garantiu no seu eu. Ele se garantiu naqueles homens que o persuadia. Aqueles homens se garantiam nas suas armas, queridos. E Jeremias foi ali e falou: olha, se entregares pacificamente, vai ficar tudo bem, não vão tocar em você, não vão morrer, não vai, assim diz o Senhor, peço, ouve a Deus, não vai acontecer nada, você vai sair ileso, essa cidade vai ser preservada, não vai morrer ninguém a fio de espada, ouve a voz do Senhor. Zedequias fala: não falha ninguém. E logo depois aqui no 39, versículo 4, quando nós lemos, é porque o exército está cercando. Quer ver? Olha no versículo 2 do capítulo 39. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e pararam na porta no meio, os quais eram Nargal-Zerazer, Sagar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sares, Nergal-Serezer, Rabi-Magué, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Ou seja, cercaram. Aqueles homens eram capitães, eles cercaram, não tinha como. Ele tinha que naquele momento cumprir a palavra, ir até o encontro, se entregar pacificamente. Certamente o Senhor os livraria, certamente aconteceria algo sobrenatural, mas ele não ouve a voz do Senhor. Ele pega, vê que está cercado, ele vê que não tinha jeito, ele fugiu, ele achou que poderia fugir, mas havia uma profecia que ele morreria. Mas antes de morrer, mataram seus filhos na sua frente, mataram as suas esposas em sua frente, destruíram tudo, depois furaram seus olhos, depois levou-lhe pela cidade, escutando o povo gritando, queimando tudo, e tudo aquilo aconteceu pela desobediência e dureza de coração de Zedequias. Pastor, mas o que isso tem a ver com as nossas vidas? Ainda tem mais uma coisa para te mostrar. Olha o 40, versículo 2. 40, versículo 2. Glórias a Jesus. Queridos, antes disso, olha o 39, versículo 17. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens perante cuja face tu me temes. Sabe quem é esse aqui que Deus livrou? Eu vou te dizer quem é esse aqui que Deus livrou. Esse aqui que Deus livrou é Ebed-Meleque. Quem é Ebed-Meleque? Ebed-Meleque era o eunuco de Zedequias que intercedeu por Jeremias. Aquele que se preocupou com Jeremias. Olha, Jeremias está lá no poço, aquilo foi uma justiça, foi ele que foi lá tirar Jeremias. Querido, quando você faz algo em prol de um servo do Senhor, Deus vai se lembrar de você. Deus vai se lembrar de você. Lembra de Raabe, aquela que era a prostituta, que guardou os espias de Josué, não é isso? Ela foi livre, porque guardou os homens de Deus. Então é interessante, eu não podia deixar de passar isso aqui, queridos. Ele viu, ele foi justo, mas olha o 40, versículo 2. 40, versículo 2. Porque o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu o velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vais para ali, vai. Queridos, aquele homem que profetizou a verdade, e que todo o povo se revoltou contra ele, este homem agora, o rei da Babilônia, o chefe da guarda da Babilônia, soube que pela boca de Jeremias Deus tinha pronunciado todo aquele mal. Ele pegou e falou: visto que Deus pronunciou pela tua boca todo este mal, e como este povo pecou, como este povo não obedeceu, pela desobediência aconteceu tudo isso, eu estou te livrando, eu estou tirando as cadeias da sua mão, eu estou te dando as cadeias dos seus pés. Eu quero que você
você vá comigo para a Babilônia, mas se não quiser, você é livre, tu pega a cidade que você quiser, vai para onde você quiser, não te farei mal algum. Querido, o mal não alcança aquele que faz a vontade de Deus, o mal não alcança aquele que prega a palavra de Deus. Deus vai livrar. Pastor, tudo bem, o senhor só leu, o senhor não pregou. Querido, só a leitura já era o suficiente, mas eu vou trazer aqui em 5 minutos, queridos, a palavra fala que se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós vivermos a palavra do Senhor, se nós nos tornarmos homens e mulheres de oração, se nós nos tornarmos homens e mulheres bíblicos, conforme manda a palavra de Deus, se nós orarmos, se nós vigiarmos, se nós matarmos a nossa carne, matar a nossa razão, matar o nosso eu, se nós não pararmos de se preocupar com os bens que perecem, com as coisas dessa terra, e não se preparar, não obedecer à voz de Deus, porque a voz de Deus é orar sem cessar, a voz de Deus é não se apartar da boca o livro desta lei. A querida ordem do Senhor é não juntar tesouro nesta terra onde a traça e a ferrugem consomem. O Senhor fala que aquele que é santo santifique-se mais. Os que dêem ouvidos a esta palavra, que para muitos é loucura, esses vão estar livres da espada, esses vão estar livres do fogo, esses vão estar livres da mão de Satanás, do anticristo, esses vão para a glória com Cristo. Mas aquele que não der ouvido queimará a fogo, aquele que não der ouvido se partirá a espada, porque aquela família que ficava vai acontecer a mesma coisa. Os filhos vão ser mortos na sua presença, as esposas, os maridos vão ser mortos na sua presença, para que você negue Jesus. Queridos, e a profecia está aqui, ela é bíblica, ela está se cumprindo, ela é para os nossos dias, ela é agora. E nós temos pregado o tempo todo sobre isso. E a igreja não está alerta, a igreja ela está dormindo, vai sair daqui, vai chegar em casa e vai ver uma vida normal, vai ver os mesmos programas, vai ver as mesmas coisas. Querido, eu quero contar uma experiência para você. Desobedecer a Deus custa caro. Todos aqui sabem que eu tenho um sítio, não é isso? Quem sabe, diga amém. E dá trabalho para cuidar do sítio, mas vai ter um evento lá agora, então tem que cuidar. E queridos, eu estava lá e a máquina não pegava de jeito nenhum, e 2 máquinas, a maioria estava até no dia que eu estava lá e não pegava, até que no final eu perdi meio dia para consertar a máquina nova, a máquina pegou, e quando eu fui cortar a grama lá e botava o nalho, eu arrebentava, nada dava certo. No segundo dia também uma luta, eu desisti, eu falei, não dá certo. Aí depois, querido, o Senhor me falou o que era, eu trouxe até uma mensagem aqui, quando eu falei, separa um dia para o Senhor, separa o tempo no seu dia para o Senhor e seja fiel a Ele. Querida, minha esposa é testemunha. Eu acordo, vou na rua, compro o pão que tem que comprar quando tem que comprar, não é isso, filha? Vou ali, ela prepara o café, eu tomo o café, eu subo para o terraço. E ali é o meu tempo para Deus. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar. Mas eu tenho que correr porque vai ter um tempo, eu tenho que fazer. Eu negligenciei isso. Dava tudo errado porque eu estava desobedecendo. Eu não separei aquele meu horário, eu não separei aquele meu tempo. Aí eu já sei o que eu vou fazer. Fui lá, fiz exatamente o que tinha que fazer. Fui ler a minha palavra, fui orar, fui buscar. Tudo deu certo. Aquele nylon que você começa a cortar, e ele demora 20 minutos, aquele nylon você tem que trocar, ele demorou 40. Se você for lá ver o que eu fiz de segunda-feira para cá, que nem de segunda-feira, de quarta-feira para cá, é coisa que de repente 4 pessoas demorariam uma semana para fazer. Querido, obedecer é melhor do que sacrificar, queridos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Queridos, que nós estamos morrendo, que nós estamos tristes, Satanás está prevalecendo, ele está avançando, porque a gente ainda insiste em não obedecer, a gente insiste em não orar, a gente insiste em não ler a Bíblia, a gente insiste em ouvir a nossa razão, a gente insiste em ouvir o nosso eu, querido, a gente insiste em alimentar a nossa carne, mas o que eu quero falar como profeta do Senhor, queridos, é que o exército da Babilônia, tipificando Satanás, ele já vai avançar, ele já está às portas, ele já está cercando a cidade. Satanás está pronto para dominar, ele está pronto para reinar, o reinado do anticristo está pronto, mas ele está pronto para quem? Abre 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. 2 Tessalonicenses 2. Tu és vivo, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo. 2 Tessalonicenses 2.
Bendito seja o nome do Senhor. Quem abriu, diga amém. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Eu vou dar uma abreviada aqui. Você, olha lá, 2, versículo 1. Está falando de quê? Deixa eu te falar do que o assunto fala. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O texto trata sobre o quê? Sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quem é esse que vai ser aniquilado? Quem é o iníquo? O diabo. Alguém usado por Satanás. Não é isso? O Senhor vai destruir, mas antes do Senhor destruir ele, olha o que acontece, olha o 9. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. A igreja lê comigo. Para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. É sobre quem que Satanás vai dominar? Sobre aqueles que não receberam o amor da verdade, aqueles que não obedeceram a palavra, aqueles que quando Deus fala, ora sem cessar, ele não orou, aquele que Deus falou, não se aparta da tua boca o livro desta lei, ele não fez, aquele que tinha que buscar, que tinha que estar mais na igreja, que tinha que orar mais, que tinha que buscar mais, que tinha que se desprender desse mundo, tinha que se desprender da vaidade, querido, e não fez. É esse que Satanás vai dominar. Só que tem um detalhe. Os servos que serviram a Deus, Satanás vai saber quem são. E é esse que a palavra fala, que vai pedir para morrer. Mas o diabo não vai matar tão fácil. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Choca, mas Zedequias deu crédito. Zedequias deu crédito. Aconteceu exatamente o que Jeremias falou, sim ou não? Vai acontecer exatamente como a palavra diz. E é nesses dias. Eu não estou falando por falar não, nem para me amedrontar não. Pela misericórdia de Deus eu estou estudando, texto a texto. Eu estou vivendo experiência com o Senhor e falo, Senhor, eu quero que o Senhor me revele. Como o irmão chegou lá em Magé ontem no estudo, falou, pastor, eu quero te contar um sonho. Eu tive um sonho com um arrebatamento estranho. Querido, e o desfecho do sonho é exatamente o que eu estou estudando. Deus usou uma pessoa que está vindo agora, pastor, e no sonho eu contava para o Senhor, falava, mas é para mim mesmo, Deus está te usando. Queridos, é tremendo, é agora, vai acontecer. E eu louvo a Deus, porque ontem eu estava no chão e hoje estou de pé. Se você estiver no chão hoje, Deus te trouxe para te colocar de pé. E permaneça de pé, para que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. Mas é necessário fazer tudo que as profecias bíblicas nos mandam. Amém, querido? Só isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Ok, agora são 18 horas e 46 minutos, 18 e 46. Esta aí foi a mensagem de Deus exatamente para mim, para você, para todos nós, a você que gosta, a você que ouve, a você que ama a palavra de Deus. Com certeza, esta foi a mensagem que o pastor Elvis trouxe para nós nessa tarde de terça-feira, dia 6 de janeiro do ano de 2015, ok? Bom, nós não sabemos os reais motivos, né, ao qual o pastor Vitor, que estava a caminho, né, daqui do estúdio da Rádio Popular, ele que é residente lá em Jacaraípe, da Igreja Batista Renovada de Jacaraípe, e até agora também nosso telefone não foi acionado. Só sei que ele nos falou que às 17 horas e 50 minutos, que ele já estava a caminho, né? Que chegaria aqui a faixa 18h15, 18h20, mas até agora 18h47, então nós não sabemos. Mas depois, com certeza, vamos saber, e que realmente não aconteceu nada. Trânsito realmente, dependendo do horário, do local que as pessoas vão se deslocar, exatamente para chegar no estúdio da Rádio Popular para um programa ao vivo, fica meio complicado, certo? Então, Deus com certeza sabe de tudo e tudo que está acontecendo, certo, Sebastião? Então, Deus sabe de todas as coisas. Mas é importante que você não ficou sem ouvir a palavra de Deus, que é o compromisso nosso com Deus,
é o compromisso da Rádio Popular com você. É a transmissão do programa Falando de Jesus, é a responsabilidade com Deus até você, tá certo? São 18 horas e 48 minutos, um abraço para todos os nossos amigos. Vamos estar desfazendo a rede neste momento, ok? Edmar Barbosa e com o nosso amigo Heraldo Santos, e nós vamos estar desfazendo a rede para que vocês possam tocar a programação local. Amanhã, se assim Deus permitir, nós vamos pedir a Ele para nós estarmos aqui, certo, Sebastião? Certo. Vamos pedir a Deus para nós estarmos aqui, para nós ter o nosso compromisso com Deus, compromisso com a rádio e com certeza a você que gosta, você que nos ouve todos os dias de segunda a sábado, tá certo? E amanhã, quem é o mensageiro de amanhã, hein? Rapaz, são tantos mensageiros que não dá nem para mim anunciar. Mas eu acredito que é mensageiro próximo daqui e espero que não tenha problema com o trânsito também, né, Sebastião? Não tenha problema nenhum que possa trazer. Porque o mais importante exatamente, eu até explicar aos nossos irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Popular, que o programa Falando de Jesus foi exatamente criado por Deus para ser um programa ao vivo, para que a palavra de Deus realmente ela saia direto da Bíblia, através do microfone, chega no seu ouvido para chegar no seu coração. Então, nós fazemos muito, mas muito mesmo, a importância do programa ser ao vivo. Mas, quando acontecem uns incidentes, ok, com alguns mensageiros, então Deus pediu, Deus orientou e nós assim fazemos. Temos sempre um mensageiro, está sempre disposto a trazer a palavra, como o pastor Elvis, que era do Rio de Janeiro, não pode fazer o programa ao vivo, mas sempre nos manda uma mensagem para nós termos aqui exatamente para que você possa não ficar sem a palavra de Deus. A todos vocês, uma boa tarde e noite e até amanhã.